Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre recursos genéticos. Bem, a definição mais atual para recursos genéticos seria qual? É germoplasma valorável, domesticado ou não, e seu material científico. Então esse é um dos conceitos mais aceitos para recurso genético vegetal. Dentro desses recursos genéticos, qual é a função de um melhorista? Primeiro é a preservação, para evitar a erosão genética. Porque quando eu estou perdendo genes favoráveis, eu deixo de, em algum momento, ter um material bom para um futuro cruzamento. Então, eu posso preservar esses recursos genéticos para cada cultura. Posso ter, por exemplo, em bancos de germoplasma. Posso ter, por exemplo, banco de germoplasma de milho, de mandioca, de feijão. Então, posso ter para culturas específicas. Esse germoplasma é um conjunto de plantas ou material genético, que pode ser herdável. Então, eu tenho um banco onde eu vou consultar em algum momento quando eu precisar de uma característica para melhorar determinada planta. Tenho também o que a gente chama de raças crioulas, que são raças adaptadas a determinados ambientes. Então, são materiais excelentes que onde eu possa trabalhar com esses genes de adaptação. Então, eu uso os recursos genéticos vegetais, que está contido dentro de toda a biodiversidade, uso para o melhoramento genético ou para fazer um pré-melhoramento, mas são fontes de genes favoráveis para o melhorista de plantas. Então, esses recursos eles podem ser agrupados em parentes silvestres, cultivares primitivas, cultivares que já se tornaram obsoletas, que foram substituídas, mas que possuem genes bons. Posso trabalhar também com mutações, com linhagens experimentais ou algum outro produto de um programa de melhoramento. Posso também utilizar cultivares modernas para trabalhar especificamente com um gene específico para uma característica desejável. Então, mas o papel desses recursos, o papel desse banco é contribuir para o melhoramento dessas espécies, através de doação de genes bons via cruzamento. Mas, se você for analisar a questão da variabilidade genética, é uma questão complexa e que não foi explorada. E provavelmente eu estou perdendo essa variabilidade por ação do homem sem nunca ter conhecido que existia ali genes bons para se trabalhar. Material que eu nunca foi classificado. E levando em consideração os impactos humanos, as queimadas, os impactos ambientais, eu estou perdendo essa biodiversidade ou essa variabilidade genética que seria excelente para mim poder trabalhar com esses genes. Então existe aí uma divergência, mas vamos trabalhar com o dado da FAO. A FAO fala que tem 250 mil espécies de plantas superiores. Eu já vi em outras literaturas falando em 300, mas vamos usar esse dado da FAO. Dessas 250 mil espécies, só 30 mil são comestíveis, ou seja, 12%. Se eu levar em consideração as cultivadas, só 7 mil. Então, 2,8% do total das espécies
só cultiva essa porcentagem, 2,8%. Então, essa variabilidade genética, ela carece de ser trabalhada, explorada. Quando eu vou olhar a questão da alimentação, 95% da nossa alimentação está baseada em apenas 15 espécies, ou seja, 0,21%. Se eu for mais a fundo, só arroz, trigo e milho, que está aqui nessa figura logo do lado aqui abaixo, arroz 26%, trigo 23%, milho 7%, só e só já deu 56% da energia derivada das plantas vem dessas 3 culturas. Então, é muito restrito. Por isso que, desde 1970, foi criado o Comitê sobre a Vulnerabilidade Genética nos Estados Unidos, que posteriormente abrangeu outros países a questão da discussão dessa vulnerabilidade. Então, há muito material a ser explorado. O que falta é a gente descobrir esse material e ver a sua capacidade dentro de um programa, ou mesmo para a introdução desse material já sem precisar de melhoramento. Os recursos genéticos têm alguns termos adotados que vamos definir aqui agora. Então, primeiro é germoplasma. Germoplasma é o material hereditário de uma espécie. Então, seria todo o material herdável dessa espécie. Uma coleção de germoplasma é a coleção de seres vivos relacionados entre si e com variabilidade genética. Acessos seriam uma amostra representativa da variabilidade genética de algumas populações, como população silvestre, cultivares primitivas, raças regionais, cultivares melhoradas. Então, seria essa amostra representativa da variabilidade. E o passaporte é os dados de origem desse acesso. Como se deu a sua entrada nessa coleção, ou nesse banco de germoplasma. Tenho algumas formas de conservar esses recursos genéticos. Ou tem a conservação ou in situ, que seria uma conservação no local de origem, que aí pode ser reservas naturais, ou mesmo em cultivos tradicionais, para espécies domesticadas. Ou posso ser ex situ, que é fora do seu habitat natural. Então, in situ no seu habitat e ex situ fora. Qual a vantagem de ser in situ no seu habitat natural? É a evolução. Continua o processo de evolução dessa espécie e da adaptação também. Além disso, eu tenho outras espécies associadas de plantas e animais, então essa evolução ela é expandida para outras espécies também. E a facilidade de conservar essa população viável de uma espécie, porque está no seu habitat natural, ela tem todas as condições favoráveis. Mas quais seriam as desvantagens? Primeiro, algumas populações, no avanço das gerações, pode haver declínio ou extinção. Se não for natural, ela pode ser através de uma catástrofe. Por exemplo, uma questão hídrica, chuvas muito fortes, ficou muito tempo alagado, ou déficit hídrico, faltou água, não choveu naquele ano e tal. Além disso, fatores econômicos, custo, tem que ter trabalhadores para poder estar conservando, e acaba que muitas vezes os fatores econômicos fazem com que se abandone as reservas, que é onde tem uma biodiversidade a ser trabalhada, e aí ocorre o quê? A erosão genética, porque não tem a conservação dessa reserva. Mas eu tenho que levar em consideração também que as formas de conservação
se ela for fora do seu habitat natural, ex situ, ela tem que levar em consideração a questão das sementes, que eu tenho sementes ortodoxas e sementes recalcitrantes. O que seriam sementes ortodoxas? Elas não são sensíveis ao resfriamento ou ao congelamento. Ou seja, ela pode ser conservada por um longo período em baixas temperaturas e também desidratadas, como por exemplo o arroz, feijão, milho. E as sementes recalcitrantes, ela não tolera nem o dessecamento e nem a temperatura baixa ou negativas. E além disso, são viáveis por curto período, por exemplo, cacau, manga e seringueira. Então, para conservar essa semente, requer um conhecimento dessas características fisiológicas da semente. A diversidade genética ou a variação genética presente numa população ou espécie, ela foi trabalhada por Vavilov, onde descreveu centros de origem para as espécies cultivadas. E o que seria um centro de origem? Então, é um local provável onde essa espécie foi encontrada e possui alta variabilidade. Então, eu tenho ali, por exemplo, o chinês, indiano, asiático, oriental, mediterrâneo, vários. E tem o centro de diversidade, que é o local com maior variabilidade da espécie. Então, centro de origem é a espécie onde foi encontrada, e centro de diversidade é um local com grande variabilidade, que pode ser centro de diversidade primário, onde está a maior diversidade, ou secundário, que possui condições favoráveis para gerar novos tipos. Mas quando, para um processo de melhoramento, eu preciso de um material, eu recorro aos bancos de germoplasma. Se os bancos de germoplasma não tiverem material adequado, eu vou buscar no centro de origem ou centro de diversidade, que é onde se encontra a variabilidade, alta variabilidade encontrada. Mas as pesquisas com recursos genéticos, ela visa também ganhos de produção. Além disso, dos ganhos de produção, eu posso trabalhar com resgate para não ocorrer erosão genética. E também introduzir cultivares de amplo espectro em substituição a raças locais, para poder aumentar essa variabilidade existente. Mas, para pesquisar com recursos genéticos, muitas vezes eu tenho que me recorrer ao banco de germoplasma, que eu tenho vários tipos. Então, primeiro, é a coleção base, que tem toda a variabilidade genética do gênero. Então, seria uma coleção completa. Mas, além disso, eu tenho a coleção ativa, que é uma variabilidade parcial, que tem por finalidade apenas o enriquecimento da variabilidade, ou conservação, ou caracterização, ou avaliação, mas lembrando que tem uma variabilidade parcial. A coleção núcleo tem uma amostra representativa da variabilidade com repetição, então ele permite uma maior rapidez para avaliar esse germoplasma. A coleção elite do melhorista são materiais próximas ao material cultivado, que muitas vezes tem baixa variabilidade genética, mas já tem genótipos específicos com características específicas de fácil inserção. Por isso que muitas vezes eles trabalham com poucos, os melhoristas trabalham com poucos genótipos, mas já genótipo-chave para determinada doença de planta, para alta produtividade, é bem direcionado. Para o curador desse banco, que é a pessoa responsável pela manutenção desse banco de germoplasma, ele tem que organizar coletas de campo para inserir novos materiais no seu banco e
e também aumentar essa variabilidade desse banco. Então ele organiza essas coletas, onde ele vai atrás de novos materiais, só que para isso ele tem que, primeiro, tem que definir algumas questões da pré-coleta, como por exemplo, o local, a área geográfica que eu vou buscar esse material, qual o material, quem é que vai me financiar. Eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar, um botânico, um estatístico, várias áreas. Tenho que ver aspectos legais e aspectos de infraestrutura, tanto para ir atrás desse material como para receber esse material. Quando eu vou especificamente para a coleta de campo, eu tenho que ter uma atenção especial com a caderneta de campo, que é onde eu vou anotar as minhas informações do material coletado. E tem as atividades pós-coleta, que é a triagem, o processamento, você completar a caderneta e informatizar ela e fazer o seu herbário com duplicata. Então, resumindo, eu tenho 3 perguntas para a coleta. O que coletar? Pode ser parente silvestre, espécie silvestre, cultivares primitivas, cultivares obsoletas. Onde eu posso coletar? Centro de diversidade, pequenas propriedades, mercados, feiras, aldeias, rodovias. Como coletar? Expedição, amostragem, manejo do material. Então, para mim definir essa questão de coleta de material, primeiro eu faço essas 3 perguntas para me direcionar o meu trabalho. Com relação à conservação desse material, eu tenho a conservação in vivo ou in vitro. In vivo no local, pode ser in situ ou ex situ em bancos ativos. E in vitro nas culturas de tecido. Tenho para as sementes adaptadas, eu posso fazer a criopreservação, que seria um filme protetor mais o congelamento. Essa criopreservação ela tem que ser a ultra baixa temperatura, ou seja, menos 196, para praticamente paralisar o metabolismo celular. Isso fazendo com que essa preservação ela fique indefinida. Definido, mas é sempre bom estar de tempos em tempos plantando e renovando esse material. Por exemplo, para a criopreservação, aspargo, banana, batata, cará, mandioca, morango, vários outros. Além disso, da preservação, é função de um banco de germoplasma fazer a caracterização e avaliação, porque não adianta nada eu ter o banco de germoplasma, mas eu não possuir conhecimento de quais características favoráveis eu possuo no banco. Então eu tenho que avaliar os materiais. Material A é igual ao material B? É diferente de B? E essa caracterização ela pode ser de diversas formas: morfológica, reprodutiva, agronômica, citogenética, bioquímica ou molecular. Morfológica, ela não é tão precisa porque pode ter influência do ambiente, que eu estou trabalhando com um fenótipo, bem como a agronômica. E já a molecular é bem precisa porque eu estou trabalhando com o DNA, ou genes, a questão genética. Então aqui está um exemplo de caracterização química e determinação de estádios fenológicos de variedade de videiras cultivadas no norte fluminense, onde foram avaliadas 6 cultivares de uva: Romana, Isabel, Quiorro, Moscatel, Roberta e Niágara Rosada. E aí, quimicamente, avaliou ela para caracterizar esse material. É um exemplo de caracterização. Tenho também descritores, né, morfoagronômicos. É uma boa separação. Aqui está um exemplo de descritores em goiaba,
19 acessos de goiaba, onde foi avaliado 7 descritores, tentando caracterizar essa população, marcadores moleculares RAPD e descritores morfológicos na avaliação de diversidade genética de goiabeiras. Esse trabalho só está apresentado aí os descritores morfológicos, mas tem também os marcadores moleculares RAPD desse trabalho. Posso também avaliar material A melhor do que material B, material A é pior do que material B. Aqui é a avaliação de forrageiras, por exemplo, para uso de pastejo, avaliação de espécies para resistência à doença. Então, são vários tipos de avaliação onde vai estar havendo essa questão dos genes favoráveis. Então, para mim usar o germoplasma, aqui no Brasil eu tenho o Senagem, tem a Exalc, o FV, Embrapas, algumas empresas de pesquisa estaduais que possuem bancos de germoplasma. No mundo, tem o Instituto Internacional de Recursos Genéticos de Plantas, tem o CIMIT no México, o CIP no Peru, o CIAT na Colômbia, e são vários outros. Vai depender da cultura que eu estou trabalhando. Por que eu não incorporo esse germoplasma obtido no banco diretamente a um programa de melhoramento? Porque eu vou estar perdendo combinações gênicas favoráveis, onde eu demorei muito tempo para poder conseguir essas combinações. Quando eu utilizo um material que ele não tem condições agronômicas favoráveis e ele está levando 50% da sua carga genética, ele vai fazer, entre aspas, um pioramento genético. Então, se você vai inserir a característica favorável, mas junto dela vem outras. Então, muitas vezes é interessante eu trabalhar com material agronomicamente superior. Aí eu tenho uma planta de teocinto e uma planta de milho. O milho já está adaptado, já tem características agronômicas boas. Melhor trabalhar com milho do que trabalhar com esse parente silvestre, porque ele vai estar inserindo características não agronômicas no meu material. E isso não é interessante. Então, na prática, os melhoristas usam poucos os recursos genéticos por alguns motivos. Falta de documentação, porque muitas vezes o banco de germoplasma ou as coleções, elas não têm avaliações, você não sabe quais características desejadas ela tem. Custo para avaliar esses recursos genéticos vegetais, adaptação restrita desses acessos, então fica complicado de você trabalhar, número insuficiente de profissionais para poder fazer esse uso de recursos genéticos vegetais, falta de informação desejada pelos melhoristas, ou então a satisfação desses com material elite, evitando esses materiais silvestres que acaba complicando num cruzamento. Com isso, por utilizar pouco esses recursos genéticos vegetais, acaba que estreitando a minha base genética, coisa que eu teria como ter uma diversidade grande, mas por não usar esses recursos genéticos, eu fico com uma variabilidade baixa. Então, pessoal, por hoje era isso e até a próxima.